Olá, meus irmãos, graça e paz. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o livro de Atos dos Apóstolos e a evangelização na igreja primitiva. Na semana passada nós falamos sobre a conversão de Saulo e hoje nós vamos falar do evangelho aos gentios. Então, eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em Atos capítulo 9. Deixa sua Bíblia aberta aí. Atos capítulo 9, nós vamos então orar, buscar a direção de Deus para as nossas vidas, para que Ele abra o nosso coração e que Ele traga entendimento necessário para que nós possamos ser cada dia mais servos e servas melhores diante de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor. Obrigado, Senhor, por este dia do Senhor. Obrigado, Senhor, pela boa mão do Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor, ó Deus, use cada dia mais o Teu servo, ó Deus, para falar. E que o teu Espírito Santo, ó Deus, complemente, Deus, aquilo que Ele não puder transmitir aos corações, mas que o Senhor quer falar, porque nós sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Aquiete o nosso coração, fale com cada um de nós e que nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e amém. Você vai deixar sua Bíblia aí aberta. Hoje nós vamos ler um texto maior, então nós vamos dividir a leitura desse texto e à medida que for chegando a necessidade da leitura, nós vamos fazer. Nós vemos aqui nesse texto falando da evangelização aos gentios, falando aqui sobre o testemunho de Pedro. E se tem algo que nos chama a atenção, antes de mais nada, antes de nós lermos, é que a relutância em superar barreiras raciais e culturais não é um problema somente daqueles que não fazem parte da Igreja de Cristo, ou daqueles que não temem a Cristo. Infelizmente, essa realidade também faz parte da igreja e não é, infelizmente também, uma coisa nova. Por meio da conversão de Cornélio, Deus demonstrou claramente que não faz distinção entre pessoas e pessoas no seu reino. Por isso, quando nós olhamos para textos igual esse, nós também vemos que nós também não temos o direito de fazer essas distinções. O fato é que não acatar a igualdade completa entre os irmãos, como nos diz John Stott, é uma blasfêmia contra Deus. E nós vamos ver no texto que nós leremos aqui, do capítulo 9, versículo 32 até o capítulo 11, versículo 18, nós veremos aqui dois testemunhos. Primeiramente o testemunho aos judeus e depois o testemunho aos gentios. Então vamos fazê-los por parte. Primeiramente você vai ler comigo a palavra que está escrita em Atos capítulo 9, Atos capítulo 9, do versículo 32 até o versículo 43. A palavra do Senhor nos diz assim, falando já da cura de Enéas. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem e sepultar depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os seus discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhes pedissem: não demores em vir a ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o campo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando aos santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva.
Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Bom, aqui nós vemos dois relatos. Primeiro, Pedro curou Enéas, um homem que ficou paralítico e permaneceu acamado durante 8 anos. O milagre acontece por meio das palavras: Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. O segundo relato apresenta a ressurreição de Dorcas, uma mulher notável pelas obras que fazia e que ficou doente e veio a morrer. Pedro, então, ao chegar em Jope, disse: Tabita, levanta-te. E aconteceu a ressurreição. Há pelo menos 3 ensinos importantes sobre esse milagre, ou sobre esses milagres, que tem a ver com o testemunho aos judeus e que fala muito ao nosso coração como igreja do Senhor. Primeiramente, nós vemos a continuidade. Mediante o poder do Espírito Santo, os apóstolos então foram agentes que continuaram a obra de Cristo. E os paralelos aqui observados entre os milagres de Jesus e os que foram realizados por Pedro testificam então que os apóstolos de fato receberam autoridade e poder de Jesus, como ele havia falado em Atos 1:8. A cura de Enéas, por exemplo, é muito semelhante à cura do paralítico realizado por Jesus em Cafarnaum. Aquele a qual os 4 amigos desceram ele sobre o telhado e Jesus então falou: toma o teu leito e vai. E essa cura é muito parecida com aquela cura que aconteceu com aquele paralítico. Aqui, com relação também à ressurreição de Dorcas, nós vemos a semelhança, por exemplo, com a filha de Jairo, onde Jesus chega lá e fala: filha, levanta. E ela então se levantou. Isso mostra que Cristo não estava ausente na vida da igreja, mas na verdade ele continuava presente e atuando por meio dos discípulos, como ele havia prometido em Atos 28, capítulo 20, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Da mesma forma com o que acontece com a igreja hoje, pois a partir do momento em que então os apóstolos ali juntamente com aquela igreja, os primeiros testemunhos de Cristo morreram e foram habitar com Cristo, nós, a igreja do Senhor, recebemos essa incumbência de continuar a obra do Senhor, de fazer discípulos de todas as nações. A segunda coisa que nós vemos nesse texto aqui que nos chama a atenção é com relação à dependência. Os apóstolos dependiam do poder de Deus ou do poder de Cristo para operar milagres. Pedro disse que o próprio Cristo curaria Enéas e não ele. No caso de Dorcas, a gente vê que ele então se ajoelha e orou ao Senhor. Lucas, longe de estar aqui nos dando uma fórmula de como operar milagres ou fórmula de como fazer as coisas. O que Lucas está fazendo aqui é nos dando o testemunho, testemunhando que se os apóstolos curavam, se eles faziam milagres, se a sua fé era operosa, é porque eles faziam em nome e no poder de Cristo, e não por eles mesmos. Quando nós lemos a história ali dos apóstolos no Novo Testamento, jamais eles reivindicaram para si mesmos as autorias dos milagres. Inclusive é algo que nós temos dificuldade hoje, já que vários daqueles que se dizem poderosos e que fazem vários milagres, se prometem maravilhas, buscam glória para si mesmos. E aqui nós vemos que eles jamais disseram que aquilo era inclusive deles, mas era por ação e poder de Deus. Uma terceira coisa que nós vemos aqui é que esses milagres, eles foram instrumentos de conversão. Ambos, tanto a cura de Enéas como a ressurreição de Dorcas, foram instrumentos para a conversão de muitos. Ali em Lida e em Sarona, aqueles que presenciaram a cura de Enéas, diz o texto que eles se converteram ao Senhor. E o mesmo aconteceu com muitos dos que tomaram conhecimento da ressurreição de Dorcas ali em Jope. Nesse sentido, ambos os milagres foram instrumentos redentores. E o que sem dúvida é uma lição importante para as nossas vidas. Porque Deus não age sobrenaturalmente, nem naquela época, nem age hoje sobrenaturalmente, apenas para manifestar ou para mostrar
ou para exibir o seu poder. Deus não precisa disso, Deus não precisa mostrar e exibir o seu poder para ninguém. A palavra do Senhor fala que a própria natureza mostra e revela o poder de Deus, mas quando Deus age de modo sobrenatural, quando Deus age efetuando milagres em nosso meio, Ele faz isso para se revelar de modo redentor. É possível que Enéas tenha tido outras enfermidades, e Dorcas certamente morreu posteriormente, ou seja, eles não ficaram totalmente livres da morte ou livres da doença. Mas aquilo que Deus havia feito através de Pedro na vida deles, com certeza mostrava algo para o futuro. Nós podemos ter certeza que um dia Cristo voltará e que levará de nós toda a enfermidade de uma vez por todas. Nesse grande dia, todos seremos ressuscitados, todos aqueles que são em Cristo Jesus serão ressuscitados para sempre, e a morte não terá mais domínio sobre nós. E essa é a redenção que nós podemos anunciar como igreja de Cristo. Então nós vemos nessa primeira parte aqui o testemunho aos judeus. Agora nós vemos na segunda parte, daqui que nós vamos falar hoje, também o testemunho aos gentios. E aí eu quero convidar você a mais uma vez olhar sua Bíblia comigo. Nós vamos ler agora do capítulo 10, versículo 1 até o versículo 43. A palavra do Senhor nos fala assim, acompanhe comigo, por favor, falando aqui já do centurião Cornélio. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falara, chamou 2 homens de seus domésticos e um soldado piedoso, dos quais estavam a seu serviço, e, havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas quando lhe prepararam comida, sobreveio-lhe um êxtase, e viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dizia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E clamando, indagaram se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, lhe disse o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse-lhe: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Aqui viestes. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo a chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras.
Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns dos que haviam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido todos os seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro ao entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, postrando-se aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. E também se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu sentar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considere comum ou imundo. Por isso, uma vez chamando, vim sem vacilar. Porquanto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando na minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas perante a presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado na casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Galiléia, tendo começado por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como também Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que eles fizeram na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. E ele mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas deram testemunho, e dele, por meio do seu nome, todo aquele que crê recebe a remissão de pecados. Que coisa maravilhosa! Isso é só parte do texto que nós vamos ler. Depois nós vamos ler parte do capítulo 11. Mas quando nós olhamos esse texto, nós vemos algo maravilhoso, porque nós vemos aqui o testemunho aos gentios. E primeiramente nós vemos aqui falando sobre a responsabilidade. O terceiro relato descreve detalhadamente a conversão de Cornélio. Cornélio era um homem notável e que conhecia as Escrituras de Deus. Diz o texto no versículo 2 que ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia esmolas ao povo e que de contínuo orava a Deus. Também no capítulo 10, versículo 22, nos fala que ele desfrutava de bom conceito diante dos próprios judeus e ali do povo que se encontrava naquela região. A gente olhando esses relatos sobre a vida de Cornélio, é provável que ele já tivesse ouvido falar sobre Jesus. E é provável até que ele frequentasse alguma sinagoga, mas sem ter se tornado um prosélito, ou seja, sem ter passado pela circuncisão, porque ele ainda era considerado um gentio. Contudo, todas essas qualidades que ele tinha, todo esse bom testemunho, todas essas obras que ele fazia diante de Deus, não foram o suficiente para a sua salvação. Por quê? Porque ele precisava passar pelo novo nascimento. Novo nascimento que só ocorre por meio de Jesus Cristo. Cornélio precisava conhecer a Cristo e crer nele. Muitos ainda hoje acham que basta apenas ser bom, que basta apenas fazer coisas
boas, que basta apenas realizar boas obras, que podem ser salvos. Mas aqui nós vemos que Cornélio precisava conhecer a Jesus e crer nele para ser salvo. A experiência de Cornélio foi algo profundamente marcante. Afinal, não é qualquer um que pode ter ou que tem a oportunidade de ter uma visão como ele teve. Ou seja, um próprio anjo aparecer para ele e falar aquilo que ele havia de fazer e aquilo que de como ele deveria proceder. Mas mesmo assim, fica a pergunta: será que aquela experiência de um anjo aparecer para ele e falar com ele já não era o suficiente para ele se converter a Cristo? Eu faço outra pergunta: não seria mais fácil e até mais extraordinário o próprio anjo anunciar o evangelho para Cornélio e para sua casa, e ele então crer em Jesus Cristo, em vez de mandar buscar Pedro em outra cidade e que fosse até lá falar com ele? Tem muitos irmãos que ainda acham que se Deus é soberano e escolheu as pessoas, nós não precisamos anunciar, porque Deus vai dar uma forma sobrenatural de falar com eles. É claro que Deus tem poder para fazer e para realizar aquilo que Ele quiser fazer. Mas nós sabemos também que nem sempre as coisas funcionam desse jeito. E nós vemos aqui pelo menos duas respostas a essas perguntas. Por que não se converteu apenas com o testemunho dos anjos e por que teve que chamar Pedro? A primeira é que Deus não queria transformar apenas Cornélio, mas Ele queria também transformar Pedro. Ele queria também mudar a concepção de Pedro e dos judeus. Ele precisava entender que não existem barreiras entre judeus e gentios, e que aquelas barreiras que os homens haviam colocado precisavam ser quebradas, precisavam cair por terra, porque tanto um como o outro eram a mesma coisa diante de Deus. A segunda coisa, meus irmãos, é que a missão de pregar o evangelho foi dada aos discípulos de Cristo e não aos anjos. Bem que a Bíblia fala que os anjos anelavam por fazê-lo, mas Deus colocou isso à igreja. A igreja recebeu o privilégio e a tarefa de fazer discípulos. Foram os discípulos, Pedro e os demais ali, que foram chamados para ser testemunhas até os confins da terra. E esse mesmo chamado, essa mesma incumbência, essa mesma ordem é para nós hoje como igreja de Cristo. Deus poderia sim usar de maneira sobrenatural para poder converter as pessoas. Deus poderia sim mandar anjos, mandar o que for para converter as pessoas, mas Ele não o faz porque Ele colocou como ordem que eu e você fizéssemos. E é por isso que Ele quer que a gente pregue o Evangelho. E a primeira coisa que a gente vê aqui nesse testemunho aos gentios é a responsabilidade. Nós também vemos aqui, continuando, falando sobre uma visão, né, que Pedro teve aqui com relação ao fato aqui de Cornélio, porque o que ele fez, ele e até Cornélio, foi uma visão que ele recebeu de Deus. Sabemos que os israelitas, desde ali do Antigo Testamento, eles foram chamados para ser uma nação santa e separada dos outros povos. Assim como nós somos chamados como propriedade exclusiva de Deus, mas ao mesmo tempo eles deveriam abençoar todas as famílias da terra. Quando Deus chamou ali Abraão, Ele falou: de ti serão benditas todas as famílias ou todas as nações da terra. E é fato que em muitas partes ou em alguns momentos da história Israel cumpriu esse papel. Mas à medida que o tempo foi passando, à medida que as coisas foram andando, criou-se um distanciamento intransponível entre judeus e gentios. Os judeus consideravam os gentios cerimonialmente impuros, e é por isso então que surgiu a tradição proibindo os judeus de entrar na casa de um gentio, de sentar na mesa ou de comer com eles. Por quê? Porque eles poderiam se tornar impuros. É o que Pedro diz aqui, e essa era o que dizia a tradição dos judeus na época. Muitos irmãos ainda hoje pensam que suas casas não pode entrar ninguém, ou que não pode falar nada do evangelho. Além dele ser um gentio, Cornélio era um centurião da corte chamada italiana. Ou seja, ele era um soldado romano de Cesareia. O que isso significa? Significa que ele trabalhava, ou significa que ele era um opositor dos judeus. Pois Roma oprimia os judeus por meio dos seus soldados, ou seja, por meio dos centuriões também, né, que eram dos soldados ali. Nesse caso, nós deparamos aqui então com duas barreiras.
não só a barreira religiosa com relação aos gentios e os judeus, mas também uma barreira política, já que eles eram subjugados por aquele povo. Pregar o evangelho para os gentios, acredito que até não seria tão difícil para Pedro. Mas agora, aceitar eles como irmãos, como um igual, estando na mesma condição com ele, isso parecia que era meio desconfortável. Isso parecia que era meio constrangedor. Isso parecia que poderia trazer, inclusive, problemas para Pedro. É por isso que Jesus, então, que Deus começou a preparar o coração de Pedro antes mesmo de receber esses irmãos e antes mesmo de receber os enviados de Cornélio para que ele fosse até Cesareia e pregasse o evangelho a Cornélio. Primeiro a gente vê que durante o tempo que ficou em Jope, aqui no versículo 43, Deus ficou muitos dias na casa do curtidor chamado Simão. E aqui tem uma coisa interessante. Ser curtidor exigia um constante contato com os animais mortos, né? Curtidor de couro. Então os animais precisavam tirar o couro dos animais. Isso fazia com que, por exemplo, Simão, ali o curtidor, fosse cerimonialmente impuro. Mas assim mesmo, Pedro não recusou ficar na casa de Simão. Veja que Deus já estava trabalhando o coração dele. Durante 3 vezes aqui no texto, Lucas repete essa questão que ele era curtidor, ficando claro para aqueles primeiros leitores ali que havia sim uma dificuldade por ele ser cerimonialmente impuro, mostrando que Deus estava preparando o coração de Pedro para aquela aproximação. Ainda em segundo lugar, esta preparação continuou mediante aquela visão. Pedro então viu um lençol descer do céu, né, dos 4 cantos ali, e que naquele lençol tinha toda sorte de quadrúpedes e répteis da terra e do céu. E ele então recebeu uma ordem de Deus: mata e come. E é lógico que ele, como um bom judeu, se recusou. E logo ele disse: olha, eu nunca comi coisa tão comum e impura. E Deus então o repreendeu dizendo: olha, aquilo que Deus purificou, não considere comum. Naquele momento Pedro não entendeu. Lógico que ele iria entender um pouco mais tarde, que nós já vimos inclusive no texto que nós lemos aqui. Naquele lençol, Pedro viu animais considerados puros e animais considerados impuros segundo a lei. Acontece que o contato de um animal impuro com um animal puro tornava aquele que era puro imundo. Da mesma maneira, de modo semelhante, um judeu que tinha contato com algum gentio, que entrava na casa de um gentio ou que se sentava na mesa com um gentio, também era considerado contaminado e impuro. Os irmãos conseguem perceber aqui a semelhança do texto aqui, que já começa a mostrar como Deus estava preparando o coração de Pedro. Pedro precisava entender que todos estavam na mesma condição diante de Deus, que tanto os judeus como os gentios eram iguais diante de Deus. Às vezes hoje na igreja precisamos entender que tanto aquele que é pobre como aquele que é rico, como aquele que é um assassino, como aquele que é um empresário diante de Deus são a mesma coisa. As barreiras precisavam ser superadas e os preconceitos vencidos para que o evangelho fosse pregado aos gentios e que a ordem de Cristo fosse cumprida, ou seja, seja minha testemunhas até os confins da terra. Esse é o ponto principal do capítulo 10 aqui de Atos. Pedro e os demais apóstolos estavam sendo ensinados, estavam sendo tratados, estavam sendo ali mexidos para as mudanças que estavam acontecendo na igreja. Deus já estava preparando tudo aquilo que estava acontecendo. Deus já havia chamado o apóstolo dos gentios, Deus já havia chamado Paulo, já havia se convertido, mas aqui Deus estava preparando a igreja. Estava preparando a igreja para aquela missão a qual Deus havia dado para ele. E aqui nós vemos a missão claramente. Pedro ainda não havia entendido o significado da sua visão, e conta o texto no versículo 19, versículo 20, que enquanto ele meditava acerca daquela visão que havia acontecido, então o Espírito Santo lhe disse: olha, estão aí na porta 2 homens te procurando, desce e vai com eles sem duvidar, porque foi eu quem os enviei. Isso significa o quê? Que Pedro deveria sair de Jope e ir até Cesareia. É interessante, porque essa cidade, né, Jope aqui, ela só no Novo Testamento, o único lugar que ela aparece é aqui. Mas que em todo o contexto da história aqui, Pedro repete ela aqui pelo menos 10 vezes. Com certeza ele queria mostrar alguma coisa. Quando nós olhamos da palavra de Deus, algo que se repete muito,
Com certeza o autor está querendo dar ênfase em alguma coisa. Com certeza o autor está querendo dar ênfase naquela palavra. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, essa cidade aparece apenas 4 vezes. Uma delas está em Jonas, capítulo 1, versículo 3. A princípio, nada de interessante. Mas quando nós começamos a comparar, observar a história de Atos 10 com a história do profeta Jonas, é possível nós vermos alguns paralelos importantes. Quer ver? Acompanhe comigo. Primeiro, Jonas foi enviado para pregar aos gentios em Nínive, que foram uma nação ímpia e inimiga de Deus. Da mesma forma, Pedro foi chamado para pregar em Cesareia, sair de Jope até Cesareia, a pregar aos gentios romanos, que também eram inimigos de Israel. Em segundo lugar, tanto Pedro como Jonas se sentiam desconfortáveis em pregar o evangelho aos gentios. Mais uma coincidência, ou mais um paralelo entre as duas histórias. Em terceiro lugar, Jonas precisou ser engolido por um peixe, e Pedro precisou receber uma visão vinda do céu com aqueles animais para entender o chamado divino. Deus precisou agir de maneira sobrenatural na vida dos dois para que eles entendessem o chamado que Deus tinha para eles. E em terceiro lugar, ou em quarto lugar, ambos os casos, Deus agiu poderosamente no coração daqueles que ouviram a mensagem, para que eles fossem transformados. Olha que coincidência interessante. Com relação aos personagens, a gente, como já viu muitas coincidências ou muitos paralelos, a gente também vê algumas diferenças. Por exemplo, Jonas, ele não ficou nem um pouco contente na conversão de Nínive. Já o texto nos fala aqui que Pedro recebeu aqueles gentios como irmãos na fé e com muita alegria. Outra diferença é que Jonas fugiu da presença de Deus quando Deus o chamou. Enquanto isso, Pedro obedeceu o chamado logo e foi lá para pregar o evangelho de Deus. Mas por que eu estou dizendo isso? Percebem que não é a primeira vez que Deus então estava agindo na vida dos gentios? Mas mesmo assim Deus precisava mostrar aquilo à igreja? Muitas vezes nós olhamos os relatos bíblicos, nós vemos que Deus, da mesma forma que eles tinham dificuldade naquela época, muitas vezes nós temos dificuldade hoje. Não são em todos os guetos, em todos os filões da sociedade que nós, como igreja do Senhor, temos facilidade ou temos o desprendimento de pregar o evangelho. Para os judeus cristãos, naquela época, negar-se a pregar o evangelho para os gentios era como cometer o mesmo erro de Jonas. De modo semelhante, nós erramos quando nós recusamos a pregar o evangelho a alguém, seja ele quem for. A grande responsabilidade da igreja hoje é pregar o evangelho. E essa pregação deve ser em todas as nações, sem nenhuma discriminação, sem nenhum preconceito, sem nenhuma diferença. Então nós vemos aqui falando também sobre a missão. E sobre depois que nós passamos dessa missão que Deus havia falado para Pedro, aqui ainda na palavra que Deus, ou no testemunho aos gentios, nós vemos então o encontro. Que foi aquele momento quando Pedro chega à casa de Cornélio. E Pedro então ali ele confessa, já tem entendido o significado da visão que ele recebeu. Porque ele fala ali, olha, eu vim aqui, vocês sabem que não é permitido a um judeu entrar na casa de algum gentio, mas Deus me mostrou que eu não devo considerar comum aquilo que ele chamou. E nesse ponto então Pedro estava pronto para anunciar o evangelho. É só nesse ponto que a igreja está pronta para anunciar o evangelho, quando ela entende que todos são iguais. E ele fez isso mesmo correndo o risco de ser repreendido pelos judeus. Mas e quanto a Cornélio? Gente, Cornélio, dava para entender que ele estava sedento pela palavra de Deus. Ele havia chamado seus parentes, ele havia chamado os seus conhecidos, coisa que às vezes nem nós da igreja fazemos. Chamou todos aqueles que estavam lá, vem cá para você saber o que o homem de Deus tem para falar para nós. Durante aquela conversa, Pedro então reconheceu que eles não estavam ali por acaso, mas pela providência divina. Ele reconheceu que foi Deus que mandou com que Cornélio enviasse aqueles mensageiros para buscar até ele. E é lógico, já que ele entendeu, Pedro então aproveitou a oportunidade dada por Deus para anunciar o evangelho. Pedro não se calou, Pedro então anunciou aquilo que ele havia falado. E aqui nós vemos rapidamente no testemunho de Pedro aqui o resumo da mensagem anunciada. É lógico que nós vemos aqui não
talvez tudo aquilo, mas que ele havia conversou com naquele tempo deles ali, mas nós podemos perceber que o conteúdo é o mesmo conteúdo pregado pelos demais em todo o livro de Atos. A vida e obra de Cristo. Às vezes as pessoas me perguntam, pastor, mas como que eu vou falar de Cristo? Que eu não sei o que eu falo na hora. Bom, comece pelo aquilo que a igreja primitiva fazia. Fale da vida e da obra de Cristo. É essa mensagem que nós temos que replicar. A mensagem de Pedro aqui ela pode ser dividida em duas partes, em dois princípios. Primeiramente, versículo 37 ao versículo 39 do capítulo 10, nós vemos ele falando do início do ministério de Cristo e a sua morte. E depois, do versículo 40 ao 42, nós vemos ele falando da sua ressurreição e da sua ascensão. Sabe o que está acontecendo aqui? Pedro está cumprindo a ordem de anunciar a Cristo em todas as nações, ou até os confins da terra. Quando pregamos o Evangelho, Cristo deve ser o centro da nossa mensagem. Nós devemos falar a obra de Cristo, sobre Cristo, a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. Ou seja, isso é ser testemunha de Cristo. Então, o que aconteceu quando Pedro, então, falou esse testemunho maravilhoso? Bom, quando ele pregava, e aí é o que nós vamos ver, o Espírito Santo de Deus, então, desceu sobre aqueles que ouviram a mensagem. Eu quero convidar você a ler comigo aqui o restante do texto. Nós vamos ler do capítulo 10, versículo 44, até o capítulo 11, versículo 14. Acompanhe comigo na sua Bíblia, a palavra do Senhor diz assim: Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a mensagem, ou a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediam que permanecessem com eles alguns dias. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste na casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Então Pedro passou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: estava eu na cidade de Jope orando, num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto que é como se fosse um grande lençol debaixo do céu, pelas quatro pontas, e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum e imunda. Segunda vez falou a voz: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para os céus. E eis que na mesma hora pararam junto à casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei das palavras do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus concedeu o mesmo dom que a nós nos otorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu que me opusesse a resistir a Deus? E ouvindo eles essas palavras, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, quando Pedro conta ali o testemunho, fala da palavra de Cristo, e logo o Espírito Santo de Deus então desceu sobre o povo ali, e para Pedro ali e para aqueles que estavam com ele foi dados provas mais do que suficientes
que aqueles gentios também foram aceitos por Deus. E diante desse seu testemunho, toda a igreja também em Jerusalém, naquela época, também reconheceu isso. E esse foi um ponto final para Pedro. Ele e os demais entenderam o ensino de Deus para a igreja. Qual o ensino? A barreira foi quebrada. Caiu o muro da separação. E Pedro então pôde receber aqueles irmãos. Ele batizou todos aqueles que estavam ali ouvindo o Evangelho, e eles receberam o Espírito Santo de Deus, e ele chega à conclusão: como que eu vou rejeitar aquilo que Deus mesmo chamou e aquilo que Deus recebeu? Duas afirmações importantes de Pedro aqui revelam o quanto que ele aprendeu com tudo aquilo que aconteceu. Capítulo 10, versículo 47, ele diz assim: assim como nós receberam o Espírito Santo. E capítulo 11, versículo 17, ele diz: quem era eu para resistir a Deus? Na primeira declaração, no primeiro palavra de Pedro, ele confessa que judeus e gentios estão na mesma situação diante de Deus. E, portanto, não há barreiras, não há privilégios, nem éticos, nem políticos, nem nada que pode separar o Evangelho de Deus. Nós temos dito isso constantemente na igreja. Nada pode barrar o Evangelho de Deus. Nada pode barrar o anúncio da igreja. Primeiro porque Deus chamou povos de todas as línguas, tribos e nações. E depois que Deus não chamou a igreja para fazer uma separação que Deus não fez. Deus chamou todos. A segunda declaração, Pedro confessa que tudo tinha sido obra de Deus e não dele. Porque quando ele fala: olha, quem era eu para resistir a Deus? Se Deus recebeu aqueles gentios, a igreja também deveria recebê-los. E aí, quando a gente pega então capítulo 11, versículo 1 ao versículo 18, nós vemos então um reconhecimento da igreja de que as barreiras haviam sido quebradas. O episódio é tão importante que Lucas repete a narrativa. Não sei se vocês repararam na minha leitura, não foi porque eu li duas vezes, não. É que primeiro conta a história e depois Lucas repete toda a narrativa que Pedro fala. Por quê? Porque isso era algo que precisava ser falado e era importante. Mas um detalhe ainda foi acrescido que é muito importante para nós. O texto nos diz, aqui no versículo, aqui no capítulo 11, que haviam ali 6 irmãos com ele. Ou seja, a história que Pedro estava contando, ela foi testemunhada por 7 pessoas, incluindo eles. E isso é muito significativo para aquela época. Para nós hoje talvez não faça tanta diferença, mas para eles era muito significativo. Havia uma lei egípcia que exigia 7 testemunhas para testemunhar um fato. Ou seja, para que de fato aquilo fosse verdade, precisava de 7 testemunhas. O Egito passou, beleza. Havia também uma lei romana que exigia 7 selos para se promulgar ou para se autenticar qualquer documento importante. Então não é uma coincidência Lucas falar isso. Em outras palavras, aquilo lá não era um testemunho apenas de um irmão isolado, ou apenas de Pedro que estava lá, mas era o testemunho de 7 irmãos piedosos que estavam ali vendo e testemunhando a conversão e o derramamento do Espírito Santo de Deus também sobre os gentios. Por isso que a igreja não hesitou em crer e ela não teve dúvidas em dizer que aos gentios foi dado por Deus também a poder o arrependimento para a vida, poder chegar ao arrependimento para a vida, aqui no versículo 18. Olha que coisa maravilhosa. O que nós podemos concluir com isso tudo, essas histórias que nós lemos aqui? Bom, primeiro que Cristo continua a agir por meio dos seus discípulos para a expansão do seu reino. Naquela época, Deus agiu por meio de Pedro para curar Enéas, Deus agiu por meio de Pedro para ressuscitar Dorcas, e isso fez com que muitos viessem ao arrependimento. Deus agiu por meio de Pedro naquela época para mostrar que não deveria haver distinção entre judeus e gentios, mas que a salvação é dada por Deus a quem se arrepender e buscar Ele independente de sua etnia. E da mesma forma com que Deus continuava agindo por meio de Pedro, dos discípulos daquela época, Deus continua agindo por meio da igreja. É através do testemunho da igreja que Deus então age poderosamente para transformar os corações. Deus age pelo qual testemunho? Testemunho da vida e obra de Jesus.
Então nós vemos com isso algumas aplicações importantes ao nosso coração. Nós vemos que, mais importante do que todos os elementos sobrenaturais do texto, mais importante do que isso tudo, é perceber que muitos foram convertidos. Mais importante, por exemplo, do que ser curado da doença, ou mais importante do que ter um milagre como aquele de Dorcas da ressurreição, é saber que o nosso nome está rolado nos céus. É saber que houve conversão. É saber que houve mudança de vida. Nós temos orado durante toda a semana, todos os dias lá na igreja. Deus, traga conversões genuínas no nosso meio. Porque conversões são importantes. Aquilo que Deus vai fazer, como que Ele vai usar cada um de nós para fazer essas conversões através do testemunho da vida e obra de Jesus, nós não sabemos. Mas é importante que hajam conversões. É importante que mude isso. E isso era o ponto principal. A segunda coisa que nós podemos aplicar no nosso coração é que nós entendemos o verdadeiro valor da salvação. Nós devemos nos alegrar quando as pessoas se convertem. Assim como há júbilo no céu, nós também devemos ficar felizes quando as pessoas se convertem. Quando um pecador se chega diante do Senhor. E a terceira coisa é quanto à ordem de Jesus. Sua ordem é que nós preguemos o Evangelho a toda criatura. E isso significa que nós devemos pregar sem distinção. E o meu desafio para a minha vida e para a sua vida é: pratique. Eu desafio você essa semana a orar para que Deus coloque alguém na sua vida para que você anuncie o Evangelho. Alguém conhecido ou alguém desconhecido. Alguém que você vê que é uma oportunidade muito clara de Deus para a sua vida e que você possa ser instrumento de Deus para anúncio da vida e obra de Jesus. Vamos orar, buscar a presença de Deus para que Deus nos abençoe. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos e te bendizemos por tudo. Obrigado, Senhor, por esse testemunho maravilhoso tanto aos gentios como aos judeus. Obrigado, Senhor, porque da mesma forma como o Senhor usou Pedro, João e os pais da igreja e os pais apostólicos para pregar o seu evangelho, o Senhor ainda usa a sua igreja. É através do testemunho da vida e obra de Jesus Cristo que pessoas se convertem. Por isso, ó Deus, nós pedimos intrepidez, enchimento do Senhor para as nossas vidas, para que a gente possa falar do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, não nos deixe ficarmos limitados com barreiras sociais, com barreiras financeiras, ou seja, barreiras econômicas, ou com barreiras culturais, com barreiras étnicas, mas que nós possamos com ousadia pregar o Evangelho do Senhor a tanto quanto o Senhor colocar na nossa vida. Abençoe, Deus, cada membro da nossa igreja, que cada um seja testemunha viva do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe ricamente sua família, sua vida, e te dê um domingo maravilhoso na presença do Senhor.